ascensão de Napoleão e sua saga conquistadora pôs em alerta todas as monarquias da Europa do século XIX. Dentre elas está o Reino de Portugal. Com muita astúcia e um longo planejamento estratégico, feito pelos ministros e conselheiros da corte do príncipe D. João, foi montado todo um aparato para a transferência do governo português para o vice-reino do Brasil. Estamos em Lisboa, no Palácio da Ajuda. Foi daqui que saíram os primeiros livros que formou a nossa Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Agora nós estamos no interior da Biblioteca da Ajuda, com a nossa anfitriã, a doutora Conceição Geada, e a sua colega, a Fátima Gomes, que vai nos esclarecer aqui a toda essa história da viagem dos livros ao Brasil. Doutora Conceição, conta pra gente como é que começou a ideia de levar os livros para o Brasil, juntamente, com a família real. Ora bem, Portugal estava com uma ameaça de invasão estrangeira, não é? Sim. E nós sabemos o que é que os franceses fizeram em Espanha, noutros sítios, não é? No caso da Espanha, por exemplo, pegaram no arquivo de Simancas, que era o arquivo nacional, e levaram para Paris, que só foi devolvido no século XX, não é? Ora bem, Dom João VI tinha conhecimento de certeza dessas peripécias, não é? Sim. E também o Napoleão depôs o rei, prendeu o rei, etc. E, portanto, estava ameaçada a independência de Portugal, estava ameaçada a pessoa do rei e os pertences, não é? Sim, pertenciam à coroa. Sim. E os documentos são uma parte importante. Portanto, a Biblioteca Real, com a documentação por onde se podia fazer a história do país, etc. Portanto, tudo isso era importante. Portanto, ele viu uma solução, possivelmente inspirado por outras pessoas, possivelmente pela Inglaterra, viu uma solução, o Brasil também é Portugal, então mudamos para lá. E estamos muito longe dos franceses, não há perigo deles nos lá irem incomodar. E, portanto, isso deve ter sido planeado com uma certa antecedência, porque, evidentemente, não era em cima da hora que se podia encaixotar uma biblioteca com milhares de códices e documentos e livros, etc, etc. Para guardar o património. Um património. Exatamente. Cultural, né? Exatamente. E coisas importantíssimas que hoje são a riqueza desta biblioteca, e algumas estão nesta sala, não é? Sim. Claro, as mais importantes estão no cofre, não estão aqui. Mas aqui à vista estão várias coisas que foram ao Brasil e voltaram, não é? A defesa da soberania exigia a saída da corte. Nessa altura, então, vamos ter que levar connosco aquilo que representa a soberania. Os documentos são soberania, são história. Com certeza. E a história de um povo, a história do início de Portugal, de todo o reinado que já existiu anteriormente, não? Exato. Por um lado, documentos históricos, aliás, aquilo que se chama normalmente manuscritos da coroa, são os manuscritos ou conjunto de documentos respeitantes à história de Portugal e aos factos da história, como também os documentos de caráter administrativo, digamos, como a doutora Conceição estava a dizer, as secretarias, por exemplo, foram também embaladas, encaixotadas e despachadas. A biblioteca não foi com Dom João VI, com a Esquadra Régia. Sim. A biblioteca esteve para ir com a Esquadra Régia, foi planeado para tal. Aliás, há em alguns apontamentos, em algumas fontes, a ideia de, como a doutora Conceição muito bem disse, que fez tudo em 2 dias. Não foi verdade. A solução da partida foi uma solução estudada, pensada, diplomaticamente trabalhada, e desde mais ou menos agosto, portanto eles saíram em novembro, que se estava a preparar essa partida. Essa partida incluía também a biblioteca. No entanto, quando foi a altura da saída, os caixotes da biblioteca ou não couberam, ou houve um conjunto de prioridades
que fez com que eles ficassem. Daquela confusão toda, de embate, Exato. Porque com eles medo das pessoas, não? Normal. Exato. O cais estava cheio de gente, cheio de confusão. Os caixotes ficaram. Agora, atenção, estamos a falar de 317 caixotes. Aqui eles chamam caixões. Não é um caixote, nem Não é um caixotes caixote. de A4. Exatamente. Arcas. E esses 317 caixotes ficaram no cais, com o próprio bibliotecário Luís Marrocos. Se com ele, se com outro, a verdade é que parece que os caixotes resistiram e ficaram intactos. Ou seja, havia o grande perigo de serem roubados. Por um lado. Por outro lado, porque chovia, era novembro, estava tudo enlameado, tiveram de ter cerca de 3 semanas, pensa-se, no cais, certo. E voltaram para a ajuda para ser guardados, uma vez que não conseguiram embarcar, e ficaram à espera de receber ordens para saber o que é que se havia de fazer para os conseguir mandar. A ideia de mandar, de os enviar, nunca foi posta de parte, claro. No entanto, havia que arranjar condições para isso. Sim. Condições porquê? Estávamos invadidos, na altura, isso é histórico, em que a Esquadra Régia saía, 27 de novembro, tiveram 2 dias à espera de bom tempo para poderem sair. Junot estava a chegar a Lisboa. Junot diz que se viu os barcos ao fundo de Dom João a ir, Nossa. que tinham ficado sem a Casa de Bragança, não tinham ficado sem tinha visto o rei fugir. E, entretanto, os caixotes resolveu-se então que iriam mais tarde. Em 1810, Dom João já no Brasil pede então que se envie a Biblioteca Real. Como estamos invadidos, não se pode sair à vontade de Lisboa. Foi preparado uma remessa, que não sabemos quantos caixotes tinham, e que essa primeira remessa, com manuscritos e os principais preciosidades da Biblioteca da altura, foram organizados e despachados ainda no início de 1810. Sigilosamente, segundo as fontes, acompanhados por um servente da biblioteca. Depois, em 1811, março, Luís Marrocos, o bibliotecário, acompanha então uma segunda remessa, essa sim já conhecida, porque tinha vindo a Ordem Real dizer embarque-se, e as cartas do Marrocos mostram isso. Estão aqui todas manuscritas aqui. Sim, aqui está a transcrição. As cartas estão aqui na Biblioteca da Ajuda, fazem parte do nosso espólio, os originais. Por fim, ainda em 1811, a última remessa, diz Marrocos também numa carta que escreve ao pai, chegaram os últimos 87 caixotes. Portanto, nós sabemos que a última remessa foi de 87 caixotes, não sabemos de quantos, 230 anteriores, não sabemos divididos em se quantos. Realmente foram todas. Todos. Marrocos diz que foram todos. Está tudo completo, como devia estar. Neste momento, aquilo que hoje chamamos Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, sim, é originalmente dos livros que foram nessa altura para o Brasil, e por outro lado, não ficaram lá todos, os manuscritos da coroa regressaram, os impressos ficaram todos, parte dos manuscritos, os que se chamam da Casa do Infantado, os manuscritos da Casa do Infantado, os documentos da Casa do Infantado ficaram, os da coroa voltaram. Portanto, dos que foram, houve um regresso de parte da documentação manuscrita. Além desses que vieram por ordem real e que vieram regressaram com o rei, houve ainda, parece, cerca de 5.000 manuscritos que o padre Damaso, bibliotecário também lá, não concordando com a independência, resolveu pôr a bom recato um conjunto de documentos que ele próprio se encarregou de trazer e que também incorporou aqui na Biblioteca da Ajuda. Portanto, neste momento, aqui na Ajuda, o que temos ainda dessa viagem são os manuscritos da coroa, que voaram e voltaram, e um conjunto de manuscritos considerados preciosos e importantes que foram recolhidos pelo padre Damaso e que vieram com ele além, portanto, depois da vinda de Dom João VI. Portanto, o que lá ficou foi comprado pela Biblioteca do Rio de Janeiro. Exatamente na altura, por Dom Pedro, tendo lá ficado.
Portanto, para ressarcir, no fundo, a coroa portuguesa daquilo que lá depois da independência, daquilo que lá ficou. Que lá ficou. Sim. Porque houve um tratado, como sabe, o tratado é mais abrangente, foi cerca de 2 milhões de libras esterlinas na altura, das quais 800 contos de reis, que era uma quantia muito considerável, grande. Muito considerável, foi só para a biblioteca, para o correspondente, digamos, à biblioteca. Olha, aqui agora nós temos em mãos a assinatura de D. João. Nós temos aqui centenas de documentos de felicitações, de parabéns, de convites, etc. Em que ele só utilizava João. Neste caso, porque é uma carta para o avô da mulher, portanto ele chama-lhe avô, mas é avô da Carlota Joaquina, que era o Carlos III de Espanha. Sim. E portanto, como era uma carta privada, e aliás ele não tinha cargo nenhum agora nesta altura, ele assinou só João. Este documento, embora seja um documento original, é uma nomeação para um escrivão, portanto vem como Dom João, príncipe do Brasil, aqui portanto já era príncipe. É um documento de 1790. Aqui agora já é um documento em que ele pôs um P, que significa príncipe. Entendi. Portanto, sendo presente o estado da ruína que se acha o Paço de Almeirim. Portanto, isto é de que é luz de 1792. É então quando o Marrocos embarca e escreve ainda a bordo. Faz as queixas todas que aquilo corria tudo mal a bordo, não é? Havia falta de tudo. Aquilo era um calhambeque velho. E então diz, finalmente, para dizer tudo de uma vez, se eu soubera o estado em que existe a fragata Princesa Carlota, repugnava absolutamente meter-me nela e a livraria. Portanto, foi um risco enorme. Ela chegar lá, foi um milagre. Entretanto, como ele ficou encarregado de fazer... de organizar a biblioteca, não é? Do Rio de Janeiro. Classificá-la, organizá-la como deve ser. Ele sabia que o pai, cá, na ajuda, tinha um sistema de classificação e pede-lhe uma cópia. Bom, não sei se esta era a cópia que pertencia ao Marrocos, mas temos aí o sistema de classificação. E foi esse critério que ele depois adotou para o catálogo dos manuscritos da coroa. Certo. Claro que esse catálogo de manuscritos da coroa, que é aqui muito conhecido por nossos utentes, o catálogo de Marrocos, é conhecido como catálogo de Marrocos, esse catálogo foi do que foi, é do que foi e voltou. Portanto, não tem exatamente relação com a biblioteca atual do Rio de Janeiro. Portanto, ele chama aqui Índice Geral dos Manuscritos da Biblioteca da Coroa, disposto alfabeticamente. E depois utilizam um sistema de classificação que foi inspirado naquele. Que vem então, primeiro política, teologia, direito canónico, direito civil, história eclesiástica, história civil, história literária, ciências e artes e belas letras. Foi o critério que ele utilizou. Depois foi arrumando, conforme estes temas, os vários códices. Claro, não faz uma descrição minuciosa do códice, era uma notícia geral do códice, mas também isto era só um guião, não é? A abertura ao público no Brasil é em 1814, apesar de desde 1813 que já se dava autorização para alguns estudiosos, como dizia o rei, que nos procurarem, abram-lhes as portas e permitam-lhes o acesso aos livros. Certo. Magnífico. E aqui nós temos esse acervo fantástico, né, da nossa história, que faz parte da história do Brasil.